mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Estamos começando mais um bate-papo do Cine Verão, Festival de Cinema da Cidade do Sol, 4ª edição, que, nesse momento, estamos aqui, nesse encontro virtual, que a gente está muito feliz em poder possibilitar essa realização, esse acontecimento, dar prosseguimento ao nosso projeto. E hoje eu vou conversar com duas grandes produtoras aqui do estado, produtoras que desenvolvem vários projetos, mas que vamos falar especificamente sobre um projeto de cada, no caso, o Cine Drive-In Natal e o Fest Bossa Jazz, ambos realizados em formato de drive-in diante desse contexto da pandemia. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Esse formato, será que é um formato viável a longo prazo? Como funcionou esse formato para a linguagem da música, para a linguagem do cinema? Como foi o processo de produção disso? Como foi o processo de se reinventar, né, diante desse contexto? E como essas produtoras culturais maravilhosas, eu acho que inspiram a gente, que a gente respeita e admira, podem ensinar aqui um bocado para a gente hoje. Queria agradecer a presença de vocês, todo o apoio, o carinho que vocês tiverem em aceitar o convite, em se dispor a vir para cá, né? E é isso, assim, eu queria começar com Jussara, se apresentando um pouco, falando um pouco como é que foi esse momento de reinvenção do Fest Bossa Jazz, que já é um evento tão tradicional aqui no estado, que já acontece em tantas cidades, e como é que foi pensar esse formato drive-in para que a coisa não deixasse de acontecer, né, dentro do contexto da pandemia. Pois é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Então,
eu desde o início da pandemia vim respirando o que se poderia acontecer. Eu já tinha um projeto drive-in de cinema, que era um circuito grande. Infelizmente não foi possível, porque a gente não conseguiu captação, que era captação não via lei, mas sim direto, não é patrocínio direto. Mas com aquilo, com várias reuniões que eu tive com o pessoal de fora e fomos amadurecendo algumas coisas, então eu já estava com certa expertise sobre o assunto, né? E aí eu vi que o próximo passo, porque assim, em abril a gente fez o festival em live, né? A gente fez fez o Festival Bossa Jazz Home Session, que foi chamado, que a gente fez através de live, que foi assim, logo no início da pandemia, a gente pegou a carona ali do International Jazz Day, que ninguém pensava em fazer um evento via live, todo mundo pensava em presencial, a gente pegou e soltou esse em live, né? Então a gente adiantou o sistema e foi muito bem sucedido, muito bacana. Daí a gente veio, realizou no início de outubro outro home session, aí a gente fez híbrido, né? Um pequeno público, em torno de 100 pessoas, e a transmissão ao vivo. Também foi bem interessante, porque a gente pôs artistas locais, né, artistas daqui, da terra, a gente pôs num palco e eles tiveram pelo menos a sensação de ter o contato com um pequeno público que fosse. Que isso eu acredito que mexe um pouco, né, porque o artista ele é feito de emoções, né, ele se movimenta através de emoções. Então, a partir disso, né, eu já tinha planejado o drive-in, também já, para fazê-lo em um formato, né, o festival em formato drive-in. É claro que foi toda uma luta, porque não tinha isso, não tinha, né, como o da Railene, acredito também não, a gente não tinha esses projetos escritos. Nós corremos atrás do patrocínio e fomos escrever, foi isso que a gente fez. Então a gente se adiantou vendo como é que ia proceder, né, a coisa dos decretos, como eles iriam cair, né? Então a gente se adiantou e fez os projetos e conseguimos colocar na hora certa. Eu acho que foi bem bacana. E você, Rai, como é que foi esse início aí de pensar o Cine Drive Natal e dar esse pontapé para a coisa existir nesse contexto? Obrigada, amiga, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Ju, que também a gente já trabalhou tanto tempo junto. Inclusive no Festival Bossa Jazz, também é um projeto que eu admiro demais. O drive-in em si, ele surgiu de uma provocação quando estava tendo uma missa campal na Arena das Dunas. E aí o pai de Isaac passou e chegou lá em casa e me disse, isso foi bem no começo de março. E diante de todas as questões que todo mundo estava passando, sem saber quando é que isso ia acontecer, até que ponto, até quando isso ia acontecer, eu comecei a pensar no formato do Cine Drive-in, que também já é uma linguagem que eu trabalho, né? De audiovisual. E já estava também surgindo alguns drive-ins voltando, na verdade, né? Na esfera mundial, lá fora, nos Estados Unidos, principalmente. Aqui, pautando muito o que é que estava acontecendo em Brasília. E aí eu convidei Keila para poder fazer essa parceria comigo. Eu entendi que, dentro desse processo de pandemia, uma coisa que ficou muito forte são as parcerias que a gente faz, o junteiro, a equipe que a gente forma para realizar. O Drive-in em si, Natália fez a nossa direção de produção, que foi incrível. E a gente trabalhou 7 meses, né? E foram 7 meses de muito planejamento, de muito entendimento. Diferente do Bossa, por ser uma linguagem diferente, também a gente teve outras liberações a fazer, que tudo demorava muito tempo. Ancine, Anatel, ECAD. ECAD foi uma surpresa, que apareceu de última hora e que a gente ficou assim. A gente buscava, não tinha retorno, de repente isso chega. Então, a gente ia se reinventando também e tentando solucionar coisas que aconteciam também de última hora, né? Por ser também um formato novo, que a gente nunca
tinha trabalhado, teve muita coisa que surgiu e que a gente foi construindo no decorrer do projeto. Mas acredito que foi um projeto que ele veio, trouxe o respiro que a gente imaginava que ele ia trazer. A gente conseguiu realizar ele o mês inteiro, em outubro. A gente teve uma resposta muito interessante do público. A gente pensou em cada cuidado pelo tempo que a gente teve também. Isso eu dou todos os créditos a toda a equipe que estava junto, cada frente que era responsável por sua coisa. E assim, acho que o Drive-In, dentro dessa cena de cinema, ele ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que você até tocou nesse assunto agora. É um formato antigo, mas assim, para a gente aqui, né, no nosso cenário, é uma coisa nova, né? Eu particularmente, eu sou de Recife, mas moro em Natal há muito tempo e nunca tinha participado de um projeto nesse formato aqui. Então, eu acho que foi inevitável se deparar com questões como isso. Por exemplo, era radiotransmissão, aí você tem que solicitar até uma frequência, não sei o quê. Então, assim, eu acho que, né, no caso da música, não sei se tem alguma questão específica, alguma burocracia específica, mas, assim, como foi, assim, Jussara, lidar com isso, assim, de fazer um drive-in aqui em Natal, nesses processos burocráticos, que tipo de coisa vocês tiveram que fazer que não é costume fazer num festival de jazz normal, assim, num festival presencial aberto? Bom, eu tenho que falar que, diferente de vocês, eu tenho uma idade bem acima de vocês. E eu cheguei aí em drive-in. Eu cheguei. Não, eu sou de São Paulo, né? Mas eu cheguei a ir uma vez ou duas vezes, não me lembro bem, né? Mas cinema, exatamente. Na época, a transmissão era através de fios, né? Não tinha as caixas. Você chegava, estacionava o carro, tinha ali um postinho, né? Daquele postinho tinha uma caixinha de som daquelas que usavam antigamente, que vocês também não devem saber o que é. Usava dentro dos carros, né? Aquela caixinha de som que ia dentro dos carros, para o carro ter som. Então vinha você chegava, pegava aquela caixinha, pendurava aqui no seu vidro, né? A caixinha de som, ali você escutava o som do cinema, né? Aí claro, aí tinha assim atendimento, né? Para você beber, comer, né? Enfim. Mas esse processo que vocês estão dizendo, né? Quer dizer, com o estudo que a gente teve de muito tempo, do início da pandemia, então já sabia desses processos, como teria que ser. Claro que eu também cheguei a perguntar para a Railene a respeito da liberação lá da Anatel, porque eu não tinha feito nenhuma vez, né? Aí no fim nós mesmo fizemos, viu? Nós mesmo fizemos, né? Pegamos, claro, eu tinha um engenheiro responsável, né? E nós mesmo fizemos. Inclusive, você deve estar com o seu transmissor, eu estou com o meu. Na cidade não falta transmissor agora, hein, galera? Não falta transmissor agora. Vamos montar uma rádio. Rádio comunitária, né, Ju? Claro. E no caso, por ser um projeto de música, você acha que teve alguma coisa específica assim, de tipo assim, um projeto de música num formato drive-in? Tem alguma coisa assim que a gente nem imagina que vocês tiveram que resolver, que dar um jeito para a coisa acontecer? Cara, Além assim, de toda a vontade aí e dessa preparação que vocês tiveram de muito tempo, né? Olha, o fato assim, a coisa da música é um pouco diferente do cinema mesmo, como você disse. E a gente fez, Railene foi lá me visitar, eu fiquei em falta aqui com ela, o tempo todo doente, não pude vir aqui, entendeu? Mas, enfim, ela viu que as pessoas, porque a música não mexe, as pessoas querem dançar, as pessoas querem aplaudir, sabe, é uma outra linguagem, como a gente está falando, o pessoal bebe, né, enfim. Aí teve o show da Ana Canhas, né? E o show da Ana Canhas foi maravilhoso. Foi muito assim emocionante. Olha, mexeu muito com o público. Assim, a gente percebeu que as pessoas, todos os shows, né? Mas assim, o dela, ela também acho que ficou muito mexida, porque vários meses. Eu acho que os artistas que participaram, né? De forma geral, eles ficaram muito mexidos, muito emocionados de estar com o público, mesmo que fosse dentro de um carro, que as pessoas estivessem buzinando, que as pessoas estivessem jogando farol,
Mas aquilo mexeu com os artistas também, entendeu? Tanto com o público quanto os artistas. A resposta foi ali, sabe? Eu acho que diferente das lives, que é uma coisa que a gente também terminava vendo muito, eles não tinham, os artistas, eu digo muito mais por ter vivido a experiência do drive-in também, lá do Bossy Jazz. Era aquela coisa da emoção, você querendo gritar, chamar, a mão ia na buzina, num grau, e era tanta eu mesma, eu gritei, eu cantava, eu gritava, eu buzinava, como A se não Railene houvesse... foi o nosso público, o melhor do público que nós tivemos, cara. É, foi ótimo. Mas é isso, assim, são linguagens diferentes e cada uma tem as suas especificidades, né, as suas demandas, as suas burocracias. Eu acho que o seu processo também de apreciação, a relação com o público é diferente de você estar assistindo um show dentro de um carro e de você estar assistindo um filme, né? Talvez o filme ele tenha Agora- também essa emoção, mas é um pouco mais contida, né? É, mas eu concordo com a Harlene. Eu acho que para o cinema ainda tem lenha, viu? Tem lenha ainda para queimar. Ou a música, né? Não sei tanto, porque é muito complicado as pessoas ficarem paradas dentro do carro e, tocando buzina e tal. É legal, mas as pessoas têm, pela cultura, pelo hábito, é muito aquela coisa, não é aquela coisa sentadinha, as pessoas estão em pé, as pessoas estão ali, né? Então, a coisa do drive-in para a música é uma coisa temporal, Você né? acha que não é a longo prazo, não. O Não formato não vai acredito perdurar, que não. seja a longo prazo. Eu acho difícil. Você vê que as pessoas. Você vê que os decretos, né, já têm sido mexidos, né, para as pessoas terem Flexibilizado um acesso. pouco mais, né, nesse É. sentido. E eu acho que para a música, assim, as pessoas vão querer... Cada vez mais a gente quer se sentir menos preso, né? É. A gente quer se sentir livre, aberto. Então, a gente quer lugar que a gente não fique contido. No drive-in, quando eu falo de achar que é uma possibilidade ainda de circulação, é uma ideia muito mais de pensar, tipo, no Rio Grande do Norte, só temos 2 municípios que possuem salas de cinema, que é Natal e Mossoró. Então, há uma possibilidade de circulação de levar cinema para outros lugares a partir desse projeto, mas que também é uma coisa que tem que ser repensada, porque quando a gente vai para um município, sei lá, tão distante, a gente sabe que não é o carro o meio de transporte real, Exato. é moto. Exatamente. Então, diante também de tudo que se tem de protocolo, não se sabe como é que vai dar continuidade, mas que a partir desse projeto, eu acho que muita coisa pode acontecer de levar o cinema para outros lugares, sabe? Sim, eu acho interessante você falar isso, assim. Eu acho que o projeto de Jussara já é um projeto que acontece, né, em outros municípios do Rio Grande do Norte, e vocês do Drive-In me parece que têm, né, essa vontade também de chegar a outros municípios. Esse dado do Rio Grande do Norte só ter 2 salas de cinema, né, é muito relevante. E a gente via também, assim, até na internet, interação de pessoas de outras cidades querendo, né, que a coisa chegasse lá. E aí, quando é que vem? Como é? Então, assim, você traz essa perspectiva de ser algo que possa ainda perdurar por um tempo. Eu queria fazer uma pergunta que vem muito dessa coisa emocional também, da memória. A Jussara já vivenciou essa coisa do drive-in, tem muita propriedade, eu acho, sobre essa experiência, mas eu acho que é importante, eu acho muito legal assim observar como tudo que envolve a memória, que envolve algo que faz parte, né, do nosso imaginário coletivo, atrai as pessoas, né? Quando essa coisa do drive-in voltou a surgir, né, como essa febre de onda, a gente vê aí todas as cidades, todos os países fazendo movimentos nesse sentido, você vê um público assim apaixonado, um público que chegava ali dizendo, meu Deus, que incrível estar vivendo isso, não sei o quê. Pessoas que já haviam vivido a experiência do drive-in, pessoas que não, crianças. Então, assim, eu tenho observado como esses projetos que resgatam essas memórias, essas coisas meio vintages e tal, fazem sucesso, né? Existe um porquê, Jussara, você acha, em relação a isso? Rai também? Olha, há de se convir, né, que o drive-in surgiu, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, né, nos anos 70, anos por aí, né? Anos 50. Eu não estava vivo, eu estava nascendo ainda, calma lá. Nos anos 50 lá, né, nos Estados Unidos. Mas, assim, eu vejo de uma forma
que de qualquer forma as pessoas gostam dessa coisa de ter contato com alguma coisa do passado que foi marcante, né? Porque eu acho que foi uma coisa muito marcante no passado. Nós tivemos uma era de ouro, né? Anos 50, anos 60, e realmente foi uma época incrível, musicalmente falando, né? Você vê quando a gente fala aqui, quando comecei o Festival Bossa Jazz aqui em Natal, né? Que o festival começou aqui em Natal, poucas pessoas sabem disso, mas ele teve início aqui em Natal. Muita gente me chamou de louca, né? Eu falei, não sou louca, não. Não sou louca, porque o que acontece que Natal vivenciou a cultura do jazz. Porque aqui teve uma base militar, bem na época das big bands, entendeu? Então aqui vivenciou muito isso. Tem muita gente que conhece sim, gosta e pratica o jazz. Então não achei nada demais. Acho que é aquilo que a gente fala, tem gosto para tudo. E realmente aqui houve essa cultura. Teve a cultura da Coca-Cola, teve a cultura que aí você vê o carinha chamando de boy, né? Que é uma coisa que pegou na época exatamente porque era a cultura americana aqui implantada, né? Dentro de Natal. Na verdade, Natal eu acho que até perdeu um pouco da sua própria identidade por isso. Eu sinceramente acho, porque teve uma interferência enorme dos americanos aqui. É um processo histórico muito particular, né, que a cidade tem, assim. Que tá e aí, acho né? que isso naturalmente atrai, né, as pessoas daqui. Que está aí, né? Eles estão tentando levantar aí o Museu da Rampa, e levantar todo esse histórico. Você vê que Parnamirim fez lá aquele museu. Olha, um Por quê? drive-in lá seria tudo, hein? Ó, Seria. É um isso lugar que, legal, né? isso que Ju traz é muito interessante, das orquestras virem para cá nessa época da Segunda Guerra, porque historicamente também o primeiro cine drive-in que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte foi na Segunda Guerra Mundial, quando eles fizeram. Isso existe até hoje lá na base. E essa influência norte-americana é real. Até aquele termo que o Potiguar tem tanto orgulho de falar, né? Galado. A história da gala, deles virem trajados de gala. É uma coisa que a gente vê que está muito inserido dentro da nossa cultura, realmente. E fazendo um gancho disso com o drive-in também, a gente sempre só teve acesso de uma geração X para cá, que eu não vou me atrever a falar, né, Ju? Ninguém está entregando idade. Da gente só ver isso nos cinemas mesmo. A gente vê que isso se retratava, que isso acontecia. Então, você vê, como a gente sempre pautava, né? É uma experiência de viver o cinema dentro do carro. É uma experiência de você viver um show dentro do carro. A grande questão do drive-in também, além do respiro de ser a única possibilidade segura diante da pandemia mundial que a gente está vivendo, de se realizar um evento, mas de você também ter um experimento, de você viver uma experiência diferente, independente da cena que for, né? No nosso caso, cine, Ju trazendo o Bossa Jazz, drive-in, mas eu acho que é muito isso, a memória, o imaginário. Eu ficava pensando muito assim, as crianças, tinha muita criança, né? Tinha sessão infantil. A gente vê na felicidade das crianças, vivendo aquilo ali, e falando, e querendo, todo mundo ela de máscara, tudo bonitinha, querendo falar. Mas é muito legal isso. E no caso do cinema, é incrível, porque é uma super tela, né, cara? É uma super tela, é uma outra... Chama atenção, né? Assim, É uma impacta, outra né? coisa, né? É impactante. E sobre sustentabilidade, como é que essas produtoras passaram aí, estão passando por essa pandemia, por esse momento? Eu acho que, né, foi difícil, foi assim um baque, eu acho, para muita gente. Eu acho que muita gente tinha aqui projetos programados, articulações já avançadas, e a gente meio que leva um puxão de tapete, né? O planejamento da gente teve que se reorganizar ali. Como é que foi isso? Como é que tem sido isso para vocês, do Bossa Jazz? Olha, eu não posso reclamar. Eu tive um 2020, né? Um 2020 bem agitado, né? Eu tive, desde o início, a gente, mesmo sem financeiramente render alguma coisa, como foi o primeiro, que a gente fez assim, a equipe fez, se doou, né? Não tínhamos patrocínio. Todo mundo se deu um pedacinho e falou, vamos fazer esse que vai ser
vai ser o case para a gente fazer outra coisa. Vamos fazer? Vamos. Então, foi bacana. E aí, na verdade, quer dizer, eu já estou para realizar outra agora, dia 10, né? Dia 10 a gente está fazendo encontros. Já foi pela Aldir Blanc esse daí, Esse né, já foi Ju? para o Aldir Blanc, pelo município, né? Fest Bossa Jazz, encontros Fest Bossa Jazz. Que aí a gente está com os artistas, né, locais, né? A gente fala, não é potiguares, né? São locais, são artistas que estão aqui locados, aqui em Natal, e que a gente convidou, né? E vai ser muito bacana. Vai ter uma direção artística, os arranjos do Eduardo Taufik, né? Que é muito competente, um cara que tem toda uma estrada já, né? E acho que vai surpreender, vai ser bem bacana, porque eles vão fazer alguns encontros assim inusitados, que eu acho que vai surpreender a galera. Legal. Você já estava, então, com as coisas muito planejadas, muito organizadas. Foi me Talvez não tenha planejando. sofrido um impacto muito grande nesse sentido, Jussara, de cancelamento de projetos, de eu sofri trabalho. porque assim, eu estava com o projeto prontinho, na minha cabeça era aquele que tinha que ir, né, eu já tinha feito alguns contatos em São Paulo, patrocínio, tal, tudo foi por terra. Quer dizer, eu comecei do zero de novo e fui, mas é assim, né, eu sou uma pessoa, quem me conhece um pouco sabe da minha persistência e da minha determinação. Então, ninguém me tira do meu caminho, sabe? Teve pandemia que lhe tirasse do Não seu tira, caminho. ninguém me tira do meu caminho. Porque teve Trabalhar épocas, nisso, a pessoa tem que ter uma boa dose de persistência, né? muito, porque assim, eu chegou um ponto do festival, estou falando do festival, desculpa, né? Porque ele tem lá, está com 11 anos já, mas claro que chega um período, quem faz esses festivais pontuais, né, todos os anos, deve sentir isso, não sou só eu. Tem horas que você fala assim, acho que não vai dar mais, né? Acho que não vai ter mais como tocar esse projeto para frente. Mas aí você tem que exatamente se reinventar, né? Você vê que hoje a gente tem um produto, porque assim, eu tive vários problemas em Pipa. O pessoal gosta de ir para Pipa ver o festival. Mas é super problemático fazer evento em Pipa, né? Pipa tem toda essa proteção do meio ambiente e muito confusa essas coisas, sabe? Que vem IDEM, IBAMA nos lugares errados, sabe? E isso me encheu determinantemente, foi me enchendo um pouco o saco, sabe? Foi a hora que eu joguei, chegou um momento que eu falei assim, bom, o dinheiro tá ralo. O pessoal me enchendo as paciências com coisa que é completamente incabível. Então agora eu vou jogar o problema para a prefeitura. Falei, vou fazer o festival na rua. As licenças agora, faz favor, a senhora tira. Entendeu? Que Foi mais ou menos assim. Que foi uma coisa muito acertada também, né, Ju? Foi- Essa reinvenção do projeto, eu vivi ainda o primeiro ano que foi para a rua e a gente via como as pessoas estavam felizes também Como chega de assim, estar né? na rua, de estar vivendo ali para todo mundo. Foi que tava- surpreendente. Nem a gente esperava. Foi uma que fosse edição aquilo. antes dessa. Foi. Essa- Duas 2019. edições. 2018 a gente fez para a Sim. rua e 2019, em Pipa, né? Muito legal. Mossoró a gente fez em palco, São Miguel a gente fez em palco, entendeu? E Pipa tem essa coisa aconchegante também, de certa forma, de ser uma coisa que Não, você vai andando, né? De um palco para Não, o outro, povo que adora você vai andar bebendo de um bar para é. o outro, até chegar no outro O povo palco. adora ficar naquela rua, né? Não adianta, entendeu? Não. Eu, quando fazia o festival, a gente tinha um terreno lá de 18 mil metros, Sim. né? Para receber o público. Ia. Chegou a dar lá no Lenine, contado, né? Mais de 15 mil pessoas, cara. Que assim, naquele entra e sai, porque nem comportava. Mas, quer dizer, as pessoas iam, mas ficavam sempre naquele footing também na rua. Mas quando tinha os shows, às vezes tiravam um pouco o povo ali da rua que ia para os shows. Aí, quando ele foi para a rua, aí, claro, né, os restaurantes, os bares, o comércio todo se gratifica. Agrega mais também, pra né? eles, Essa né? galera acaba curtindo mais, porque a galera tá ali assistindo o show, E, compra na do ambulante, verdade- compra do restaurante. E, na verdade, aquele público que está na rua, ele não está muito interessado se é o fulaninho que é o top das galáxias do jazz, entendeu? Ele quer ver a música que está rolando ali. Aqui, ele tá curtindo aquilo que está É rolando um momento ali que diz naquele não só do momento. show, né? Além do que,
como acontece simultâneo, né? São 5 polos acontecendo simultâneos, quer dizer, um show em cima do outro, a pessoa não tem condições nem de... eu queria ver aquele. Ela tem que escolher qual que ela vai ver, né? Embora se repita, mas não dá tempo. Então é Sim. muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Railene, essa produtora, como é que se reinventou aí nessa pandemia? Como é que foi pensar esse projeto também, pensar a sustentabilidade, né, a sobrevivência diante disso que cancelou muita coisa, que paralisou muita coisa? E eu acho que o Drive-In surge, né, também dentro disso tudo. E como é que foi, como é que tem sido, né, para vocês lidar com isso? Amiga, eu acho que a palavra-chave que traduz é sanidade mental. É uma coisa que eu acho que pegou a população mundial e a gente, quanto produtores, de trabalhar sempre com muita gente na rua, população, foi a primeira coisa que mexeu e mexeu muito com minha cabeça, mexeu muito na base da minha casa, no meu lar, de como é que eu ia me reinventar para dar conta de tanta coisa. De ver condições de meu filho mesmo, em casa sem poder sair. Então, para mim, muito particularmente, aconteceu depois de uma virada de chave da vida de Isaac, que eu comecei a respirar, entender que ele estava bem encaminhado para conseguir realmente entrar de cabeça dentro dos projetos. Eu fiquei, diferente de uma curva de realizações. Esse ano foi um ano que eu consegui realizar 2 projetos na pandemia, diversos, fazendo o Arraiá de Rua no formato virtual e o Cine Drive-In, que foi um desafio também. O Arraiá, ele é um projeto, perdão, Ao vivo. né? Porque a gente faz ao vivo e gravado. Mas o Arraiá, ele também, eu acho muito importante falar dele, porque ele foi a primeira realização, né? E foi um desafio muito grande, porque como é que você leva uma festa totalmente de rua, que tem todo um apelo cultural, que é o que traduz tanto a nossa vida, para um formato online, gravado, uma coisa que quem me conhece também sabe que eu sou muito mais analógica do que online, assim, mas que foi surpreendente, porque também foi um junteiro de produtoras que se juntou, a Base B, a Dali, a Maquinária, e a gente conseguiu pensar num formato de juntar 2 arraiais, que já acontecia na cidade, para fazer os 2 em um formato semelhante, com suas identidades que são diferentes, mas que a gente, quando se juntou, a gente ganhou força até para conseguir realizar. Então, foi muito feliz, assim, conseguir realizar também o Arraiá. Eu só penso que próximo ano, minha gente, a gente vai estar tudo na rua, pelo amor de Deus, pulando fogueira e dançando forró. Tudo vacinado. Tudo, não, vacina, pelo amor de Deus. Eu estou na primeira fila. E quanto ao drive-in, uma coisa que eu acho muito importante pautar é a quantidade de geração de emprego que também rolou. Porque a gente entende que foi muita gente que passou pelo drive-in, tanto no momento de pré como durante a execução, até agora no pós, que a gente está ainda fazendo os fechamentos, né? Mas como isso deixou a gente realizado, de entender que também dentro desse momento de tanto aperreio, de uma condição financeira muito apertada que as pessoas estavam sobrevivendo para comer, a gente ainda conseguiu tanto, assim, empregar mesmo, né? Trazer uma renda para tantas casas, tantas famílias. E eu acho que isso é muito importante. A gente segue aqui agora, eu acho que todo mundo com essa Aldir Blanc, eu acho que foi um ganho extremo para a cultura, quando a gente está vendo que todo mundo que trabalha com cultura pela primeira vez vai conseguir também trabalhar. Eu falo pela primeira vez porque a gente sabe que está acessando muita coisa no interior, que muitas vezes não tinha noção de que podia trabalhar com verba pública, como é que esse dinheiro chegava, e a gente sabe que também muitas vezes é quem precisa tanto. Então, eu fico muito feliz de entender que a gente está, diante desse contexto, a gente está conseguindo também ter respiro. É claro que as burocracias deixam a gente de cabelo branco,
Quero mandar um beijo especial aqui para Babi Baracho, uma amiga nossa, que está aqui, que está sendo uma pessoa da cultura potiguar, que, meu Deus, essa mulher merece uma faixa. Tinha que falar Bem isso. atrás da câmera, ela. É. E assim, a gente vê também esse momento de ajuda, como as pessoas estão muito mais dispostas a ajudar, a estar junto, que uma informação ela não chega centralizada, ela é compartilhada e que a gente vai e junta. E quantos grupos não estão se formando em função disso? Então, acho que o que fica também é muito isso, sabe, Nath? Eu acho que a gente pautar essa questão da sustentabilidade, sobretudo a gente que trabalha com projeto cultural, com lei de incentivo, é muito importante a gente falar sobre as parcerias, né? Eu acho que sobre chegar nas marcas, sobre atrelar marcas aos nossos projetos. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas acho que vocês podem compartilhar um pouco. Se vocês acham que nessa pandemia o processo de chegar na marca para vender um projeto foi diferente, sabe? De se associar, de trazer alguém para perto. Se houve algum tipo de questão que a marca chegava e botava. Mas como é que vai ser isso? Se teve algum cuidado, alguma coisa diferente do cotidiano, do que já vinha acontecendo. E se você acha também, Jussara, Rai, que as marcas nesse momento também se tornaram mais sensíveis aos projetos culturais, ou não? Olha, na verdade, assim, não sei a impressão da Helene em relação a isso. Na questão aqui, local, né, que eu fui por um caminho da Unimed, né, que foi minha parceira aqui no evento do dia 2 e 3 de outubro, foi uma questão de circunstância. Eles estavam com dinheiro pronto para servir e optaram pelos projetos que eles acharam por bem que não fosse, digamos, depor contra eles, né, que não desse nenhum prejuízo de imagem. E uma marca de saúde, né? Todos têm esse conceito, né? Em primeiro lugar, claro, a marca. O cara está preocupado com a marca dele. Então, a partir do momento que eles sentiram segurança, acho que apostaram, né? Te digo isso porque, por exemplo, o Drive-In, o caso do Fast Bossa Jazz Drive-In Show, né? Eu estava para apresentar ele. Eu tinha apresentado, quer dizer, comecei a falar na cabeça do povo da Coca-Cola, né? Ficaram tudo meio assim, sabe, e tal. Aí eu falei, bom, eu estava com um pé aqui e outro ali, porque a gente tem que viver isso, não adianta. Aí a Ambev me pediu o projeto também. Aí me brecaram de lá. Não, porque a gente vai estar analisando, não manda para a Ambev. Mas, na verdade, a Ambev, se você olhar, ela não apostou em nada esse ano. Ela ficou com medo de tudo. Ela apostou, sim, me deu um apoio, por exemplo, em termos não de lei de incentivo, um apoio direto, nesse que eu fiz lá no Barreira Roxa, que foi muito legal, que foi esse do dia 2 e 3, né? Então, mas ela entrou com apoio só. Mas assim, porque sabia de tudo como é que ia correr. Mas um projeto grande, que eles pensam em público, que possa ter uma maioria de público, que possa ter aglomeração, todos eles saíram fora. Mas eu já tinha essa informação privilegiada de que a Coca-Cola apostaria em 2 tipos de projeto, que era o live e o drive-in. Eu apostei no drive-in. Aqui Você, Rai? no Cine Drive-In, a gente teve a alegria também de ter 3 patrocinadores, né, dentro das 2 leis. Na Lei Câmara Cascudo, a Cabo, Telecom, e na Djalma Maranhão, a gente tinha a Unimed, e já nos 45 do segundo tempo, a gente conseguiu fechar também com Morada da Paz. Eu acho que, especificamente, o Drive-In, ele era um projeto muito viável, porque era um único projeto seguro. Então, era um projeto muito mais fácil de se vender, porque a gente está falando de um momento que ele fugiu da realidade de quem trabalha realmente com cultura. Então, tudo é muito pautado na segurança, de como é que isso vai se realizar mesmo, como é que você vende que isso daí vai estar dentro de uma coisa também que traga uma surpresa, né, que fuja um pouco do padrão. Tipo, quando a gente apresentou o Cine Drive-In, a gente já tinha aquela logomarca, que eu acho que era uma coisa impactante, bonita. Quando a gente trouxe o LED para cima. Então, eram coisas de também trazer um glamour para o projeto, que ele
A gente vende com o olhar, né? Primeiro com a ideia, o que é que você faz. Mas a execução em si, eu acho que ele surpreendeu. Aí é uma coisa positiva para a gente ter uma continuidade. Eu acho que as empresas, elas estão cada vez mais entendendo o lugar de responsabilidade delas, de ter que apoiar projetos culturais, porque independente, a gente sabe como é difícil, como inviabiliza. E eu acredito que, inclusive depois dessa Aldir Blanc, que as pessoas vão ter material para mostrar também como se faz, porque o difícil também, às vezes, você ter um portfólio, é você mostrar como é que faz, é você ter um projetinho. E tem gente que realmente tem ideias incríveis, tem realizações incríveis, mas que não consegue fazer aquele fechamento que é importante para você vender mesmo. É um processo de venda, né? É um processo de venda, É né? toda uma experiência, né? Quando Know-how, né, que você vai também adquirindo com a prática, né, Jussara? Ao longo desse tempo todo, a gente, cada ano, eu acho que aprende um negocinho novo ali. eu negócio... fico assim, sabe? Eu participei já de reuniões, por exemplo, inclusive da lei Câmara Cascudo, né, para a gente definir. A última reunião que teve da lei, eu participei para também opinar, para também dar palpites, né? Enfim, do que seria melhor, de quando fizeram, inclusive, esse escalonamento, né, de percentual para poder melhorar, né, a coisa de ter mais de Conseguir outros mexer, né? A partir conseguir de mexer, né, para não ficar só sempre 20%. nos mesmos, né, sempre os mesmos. Só que houve um erro aí, houve um erro cruel que eu tenho que falar, porque eu estava nessa reunião e eu sei por que foi feito. E na época eu levantei o chifre da mão do outro. Eu falei, esperneei, falei com o pessoal da fundação, deixei passar porque fiquei sozinha nessa parada. Mas, na verdade, essa coisa do 20%, né, de captação de 20%, que teria esse pessoal que poderia, digamos, patrocinar até 50 mil e ser isento de não ter nenhum tipo de contrapartida, esse direto, não era para a Cosern estar. Desculpe, eu tenho que citar isso. Não era. Então foi uma coisa que eu não sei até hoje, se foi uma coisa proposital da própria fundação ou se foi uma expertise da Cosern que viu aquela brecha. Eu não posso acusar ninguém. Mas eu arrepiei com isso aí, porque eu falei, vai tirar a chance de projetos maiores, porque eles vão pegar todos os pequenos, vão colocar 50 mil projetinhos e tira a chance dos outros também, sabe? E acaba tirando a chance dos outros pequenos que querem também entrar como patrocínio. Da gente abrir um outro leque, percebe? Eu não estou pensando só em mim, estou pensando no coletivo. No geral, né? No geral. Eu acho que tem que ter um equilíbrio para tudo, né? A lei de incentivo, ela, na verdade, deixa margem para muitas discussões, né? Para muita coisa, assim. E eu acho que, apesar de serem 12 mecanismos que funcionam aqui no nosso Estado, porque a gente está vendo muita coisa acontecer por conta da lei Câmara Cascudo O de que Djalma. seria de Mas tem nós sem tanto essas ajuste, leis? né? Tanta Totalmente. coisa, né, que a gente ainda precisa melhorar em relação a isso. O que E eu seria acho que de nós sem essas leis? E mesmo a não- lei federal, que eu nunca... Sim, olha, a Rouanet. eu tenho projeto inscrito na lei federal há 7 anos. Eu nunca peguei 50 centavos. Nunca tá conseguiu entendendo? captar, né? A Nada, realidade de captação pela nada. Rouanet é bem muito complicada. complicado. Mas, enfim, a gente insiste, é o que eu falo. A gente insiste, a gente persiste. E eu acho que a gente, por mais que a gente tenha que agradecer que as leis estão aí para nos auxiliar e nos possibilitar trazer a cultura, levar a cultura, enfim, disseminar e que a gente possa viver dela, é muito importante, mas a gente tem que apontar também essas Os coisas. defeitos tá em cima ali, né? E pensar também, eu acho que em outras empresas. Tipo, a gente sabe que tem aquelas empresas que já patrocinam, que são chave. Isso é uma coisa que a gente até já conversou, né, Nath, algumas vezes. Mas que entender que existe um leque e que, às vezes, as empresas elas não entendem como é que funciona esse mecanismo da lei mesmo. Porque é um imposto que ela depositaria para o município, para o Estado, e que, na verdade, ela vai estar direcionando para um projeto. Isso pode Uma voltar. pequena parte Uma desse pequena imposto, né? parte. Isso pode voltar para ela. Então, acho que não existe ainda uma conscientização também de todas as empresas que poderiam também estar abraçando esses projetos.
e que aí é aquele trabalho de formiguinha. A gente Mas a gente vai sabe, batendo na porta e vai formando um pouco também, né? mas eu acredito que a gente deveria ser mais unidos e a gente poderia fazer essa campanha. Nós mesmos, produtores, deveríamos tomar a frente e fazer isso. Porque se a gente esperar isso do poder público, nós vamos morrer e não vai acontecer. Porque não existe interesse. Né? Existe interesse de um lado e não existe do outro. Porque ao mesmo tempo que eles dão a isenção, eles não querem divulgar também para todo mundo pegar, entendeu? Então, enfim, se a gente não buscar isso, que é a mesma coisa da Lei Aldir Blanc. Eu sei que o audiovisual é muito organizado em vista da música, entendeu? Das artes cênicas. Eu acho que o audiovisual está a anos-luz de organização, de união, entendeu? Muito, muito maior do que nós, que trabalhamos Porque com música. eles trabalham com coletivo também, né? É. Tem muito coletivo que Eu acho que isso é naturalmente, importante. né? A Mas não prática só- audiovisual é eles muito eles- grande, eles envolve são- muita gente. né? Envolve muita gente. É outra praia, né? É o primo. Aliás, o audiovisual é o primo rico da cultura, se você quer saber. Eita! Só o Cine Verão que ainda o bichinho. mas a É gente porque chega ainda lá. está em pequena escala, mas se você pensa no orçamento de um filme, num orçamento de um show, de um festival, é diferença, muito né? maior, muito maior. Aí, assim, a gente, quando saiu a Lei Aldir Blanc, eu fiquei lá cutucando o João Amado é mais chegado, né? Eu tenho mais similaridade com ele e tal. Comecei a cutucar o João Amado. Falei, João Amado, se a gente não se unir, nós vamos ficar à deriva. Aí ele, não, mas eu vou falar com... Porque ele que tinha os Movimentou contatos, um grupo né? todinho ela. Tem um Mas grupo, esse minha daí gente. é o grupo do Festivais festival, do Rio Grande né? do Norte, a maior movimentação agora no processo de implementação, né, da Aldir Blanc aqui. Pois é, mas se a gente não tivesse se unido, você percebe, a gente teria... A gente não teria conseguido não teria algumas pontuações conseguido que foi algumas bem coisas. importante, né? É nesse importante momento. a gente se unir. E por isso É. que eu digo que é importante a gente se unir, a classe toda cultural, independente do audiovisual, de teatro, de cinema, de outros tipos de arte, de qualquer tipo de arte, se unir para fazer uma campanha para divulgar para as empresas como é que ela pode agir. Isso deveria ser feito. Como é potente para ela, né? Enquanto Claro, disseminação de marca, Não, você agregar tem- valor, tanta Com coisa, né? Não certeza é que- só o direcionamento de uma verba, mas Não. é uma coisa que se constrói junto e que agrega não só para o projeto, para a produtora, mas para a própria marca, para o público que consome a marca. Com Eu acho que a certeza. gente tem que criar um discurso também muito objetivo e claro, até para que a sociedade, de modo geral, entenda como funciona isso aqui. Porque eu acho que as marcas, elas também têm medo do que vão dizer dela estar associado a um mecanismo que parece ser tenebroso, misterioso, mas que não é tudo tão simples, tão claro. Mas claro que a sociedade também não está ali de bobeira e vai ali entrar no site do Ministério da Cultura, do Turismo, para entender como é que Não. funciona. A Não, gente não precisa espere fazer uma isso. campanha e um processo de comunicação esclarecimento, ampla. de e esclarecimento, Para sabe? que as pessoas abracem isso aqui e saibam como é importante a gente estar fazendo isso. E pautar como ela salva, né? Porque o que seria da gente, da população, diante de tudo que a gente está vivendo, já que a pauta também é essa pandemia, sem a arte, sem a cultura. Se tem insanidade, surto, imagine se você lá sem poder escutar uma música, sem você poder ter acesso a um filme, sem você ver um espetáculo de dança. Como isso também chegou? Então, a gente entender que por mais que seja uma grande desgraça, a gente entender que esse lado é um lado que a gente também pode chegar nas pessoas mostrando, já que tem que ser no beabá. Claro, olha aqui, diante de tudo isso, olhe como a cultura é importante, porque a cultura também ela é vista muitas vezes só como entretenimento. E não é, vai muito além do que isso. Ela Imagina. salva vidas, ela tira pessoas da rua, ela traz qualidade de vida, ela muda realidades, ela... O que movimenta, ninguém quer Economicamente falar também, isso. né? O que movimenta, sabe? É muito forte. E eu acho que assim, eu tenho certeza que se a gente se unir para fazer isso, eu tenho várias portas abertas dentro da comunicação daqui de Natal para a gente divulgar, para a gente chegar, fazer debates, jogar isso para que a gente seja ouvidos, que a gente seja ouvidos e que eles possam entender que as empresas, chegar isso até o ouvido das empresas, para elas abrirem a cabeça e ver o que elas têm de possibilidade pela frente.
penso isso. Essa pauta isso, dá muita dá coisa. muita conversa. Mas é isso, eu acho que fica também para a galera que está nos assistindo, artistas, produtores, público no geral, esse convite, assim, sabe? Para que a gente possa se mobilizar, para que a gente possa se ouvir, se apoiar. Eu acho que a gente entra muito também num lance da competitividade e que isso só nos enfraquece, né? Então, acho que quando a gente se apoia, quando a gente se dispõe a dialogar, a trocar nossas experiências, nossos contatos, assim, eu acho que a gente cresce todo mundo junto, porque é isso, assim, eu estou fazendo o Cine Verão, Jussara está fazendo o Boss Jazz e tantas outras coisas, Raio Arraial, o Cine Drive-In, e assim, a gente se contrata, a gente se assiste, a gente se apoia, às vezes a gente não está junto, mas a gente está vibrando pelo outro. E eu Indica peço a uma vocês coisa. que estão aí, que vibrem com a gente, sabe? Porque isso aqui que a gente está fazendo diz muito mais do que entretenimento, do que um trabalho ou outro. Isso diz de vida, isso diz de resgate, isso diz de promover reflexão, pensamento, educação. E eu acho que é isso, assim. Por É aí. exatamente isso, amiga. Obrigada pela fala. Parabéns, é isso aí. Obrigado. Vamos para o nosso encerramento. Que a gente está tudo doido para dar esse mergulho aqui. Queria que Jussara, Rai, dessem as considerações finais. Agradeço mais uma vez, gente, pelo apoio de vocês, pela parceria de terem se disponibilizado a estar aqui. Gente que tem que E agradecer. é isso. Manda as suas palavras finais aí. Convida a gente para ir lá para a Pipa. Me convide não, que eu vou. Eu vou até sem convite. Chega batendo pé na... É. Ai, vamos lá, então. Primeiramente, obrigada, Nath, pelo convite mais uma vez. Vida longa ao Cine Verão, a todos os projetos que você abraça com tanto comprometimento, estando à frente ou estando ao lado. Você é uma pessoa muito importante para a nossa cultura. Todo mundo que está aqui gravando áudio, registrando, recebendo, fotografando, equipe, vocês são incríveis. Ai. E dizer que é isso, gente. A gente vive de cultura porque a gente ama e acredita nisso. A gente não faz à toa, a gente faz de coração, a gente faz porque a gente acredita em uma transformação na vida das pessoas, que a cultura ela salva. E que vida longa para os nossos projetos, que os patrocinadores aí nos apoiem. E que a gente siga, né, gente? Siga sendo junteiro, siga se ajudando, siga crescendo junto e vida longa para a gente. Eu faço minhas as palavras, né, que Railene aí. Agradeço a todo mundo aí da gente estar participando, ter podido estar aqui, né, expondo um pouco do que a gente vivenciou e falando um pouco desse momento, né, e ainda a gente está vivendo esse momento e o quanto é importante, né, a gente tá na cena cultural, está acontecendo. Que realmente os patrocinadores olhem melhor, né, para nós, vejam o que a gente pode acrescentar na vida das pessoas, não só a nível de emoções, mas a nível também de sustentabilidade, né, de vida mesmo para as pessoas. Você vê, atrás dos projetos existe uma cadeia produtiva muito forte, né? É muito dinheiro que rola aí em função disso. Então, é importante a gente fazer essa roda girar. Agradeço a todos aí, a equipe toda, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado a Nath pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, desculpa o atraso. Mas estamos aí e vamos estar juntos aí nas próximas. Obrigado, viu? É isso, gente. Agradeço a vocês que nos acompanharam. Acessem o nosso site, assistam os filmes que está disponível aí em toda a programação, acompanhem os outros bate-papos e a gente está aqui para fazer esse encontro, mesmo que virtual, e espero que na próxima a gente se encontre aqui nessa praia maravilhosa.